Não se esqueça de que o tema geral nosso é o fato de o coração ser indicativo ou descritivo de emoções, de sensações, de afetos, tá? E eu trabalhei com alguns afetos já. O último foi a tristeza. E agora eu vou começar a falar de um outro problema que é desagradável, que acontece no coração humano muito frequentemente. Trata da ansiedade. Ela é uma das doenças mais comuns nos dias em que vivemos. Praticamente não há nenhuma pessoa que seja livre absolutamente da ansiedade. Ela diz respeito às tensões que se espalham na interioridade do ser humano por causa da preocupação constante que frequentemente é acompanhada pelo medo ou pelo desfalecimento das forças que perturbam toda a estrutura da existência humana. Como é que nós podemos definir a ansiedade? Há várias definições de ansiedade no coração, pois ela é o grande mal do nosso tempo. Vejamos apenas algumas. A ansiedade diz respeito a um estado de humor desconfortável, uma apreensão interna negativa em relação ao futuro, uma inquietação interna desagradável que inclui manifestações somáticas e fisiológicas, dispneia ou desconforto respiratório, taquicardia, vasoconstrução, vasodilatação, tensão muscular, parestesias, tremores, sudorese, tontura, etc. A tristeza e a ansiedade geralmente caminham juntas, pois elas causam grandes estragos nos afetos ligados à imago Dei, ou imagem de Deus, provocando estados de intensas perturbações no coração que causam extremos desconfortos nele, provocando distúrbios físicos, como verificado anteriormente. A ansiedade é uma perturbação do interior do coração humano que é causada pela incerteza com relação a qualquer contexto de perigo que se pode antever. Ela é uma sensação de desconforto e de insegurança com receios do inesperado. A ansiedade é um sentimento vago e desagradável de medo, apreensão, caracterizado por tensão ou desconforto derivado de antecipação no perigo, de algo desconhecido ou estranho. A diferença entre medo e ansiedade é que o medo diz respeito aos acontecimentos do presente, enquanto a ansiedade diz respeito a coisas que estão por acontecer, causando sintomas físicos muito significativos. A ansiedade é um sentimento de inquietação e preocupação, geralmente generalizado a uma situação que é apenas subjetivamente vista como ameaçadora. Quando não tratada, a ansiedade pode se evidenciar em transtornos muito prejudiciais à saúde das pessoas. A ansiedade pode se tornar uma patologia quando, mesmo sem a presença de uma situação de perigo real, começa a gerar um mal-estar e desorganiza o indivíduo a ponto de atrapalhar ou até mesmo inviabilizar suas atividades habituais ou sem que elas sejam sociais ou laborativas. Então eu vou falar agora sobre a procedência da ansiedade. A ansiedade pode ter várias origens. Primeira, a ansiedade pode ser produto do medo do futuro. A incerteza em relação ao que vai acontecer no futuro pode causar muita ansiedade. Os homens do presente tempo, devido às incertezas econômicas, morais, políticas, governamentais, têm adquirido muita ansiedade. E muitos cristãos ficam ansiosos sobre como vai ser o futuro do mundo com o aparecimento de novas filosofias, novas ideologias, novos costumes. Eles têm
medo do que possa acontecer aos filhos deles, e então ficam ansiosos, não sabendo como proteger. Então eles se esquecem de que todas as coisas que estão acontecendo são resultado dos planos divinos para a consecução da história que ele determinou de antemão que acontecesse. Eles se esquecem de que os nossos filhos, em última instância, são também filhos do Pai Celeste, que irá cuidar deles da maneira como lhe aprouver. Eles se esquecem de que têm de educar os filhos na disciplina e admoestação do Senhor, deixando ao Senhor o destino deles. A ansiedade não resolve o problema do futuro. Este a Deus pertence. A nós cabe fazer o que temos que fazer com a nossa família, velando por ela, sem que tenhamos todas as coisas sob nosso controle. O controle absoluto da história está nas mãos de Deus. Portanto, não é bom que pais andem ansiosos pelo que vai acontecer em tempos futuros. A Bíblia diz: não andeis ansiosos quanto ao que haveis de comer ou beber. A ansiedade se manifesta quando tentamos manter as rédeas da vida em nossas mãos, deixando de confiar nas providências divinas. Segunda procedência. A ansiedade pode ser produto também do juízo de Deus. Parece estranho, mas Deus é o causador de ansiedade no coração dos homens. Veja o que a Escritura diz, que está registrado em Levítico 26, 36. Quanto aos que de vós ficarem, Deus dizendo, eu lhes meterei no coração tal ansiedade nas terras dos seus inimigos, que o ruído de uma folha movida os perseguirá. Fugirão como quem foge da espada, e cairão sem ninguém os perseguir. A ansiedade pertence ao homem, mas ela pode proceder de Deus. E quando isso acontece, ela é juízo de Deus para destruir toda a estrutura da existência humana. Temos hoje muitos que vivem em ansiedade e não sabem a razão dela em suas vidas. É bom que os homens aprendam a ideia de que a ansiedade pode ser produto de Deus em virtude do não contentamento das coisas que Ele dá. Em terceiro lugar, eu quero tratar rapidamente dos sintomas da ansiedade. E você pode encontrar isso em vários livros, em vários artigos da internet. Eu apenas vou repetir alguns deles. A ansiedade está vinculada ao temor, angústia e depressão. Por isso ela pode resultar tanto em sintomas físicos como psicológicos, sociais e espirituais. Veja alguma coisa de sintomas físicos. Quando você tem ansiedade, você tem falta de ar, respiração ofegante, dor ou aperto no peito, aceleração do coração, dor de barriga, com a possibilidade de diarreia, tontura ou sensação de desmaio, enjoos e vômitos. Veja sintomas psicológicos. Sensação de que algo ruim vai acontecer. Preocupação exagerada com o que possa acontecer. Preocupação acompanhada de medo frequente. Dificuldade de concentração. Veja, sintomas sociais. O que possui ansiedade perde a capacidade de comunicação com outras pessoas. Os que possuem ansiedade têm a tendência de ter a sua carreira destruída. Em muitos casos, o que possui ansiedade perde o seu emprego pela falta de coragem na vida, porque perde a capacidade de produtividade. Alguns sintomas espirituais. O que possui ansiedade perde a capacidade de testificar de Jesus Cristo, porque ele mesmo está desanimado de tudo. Ele só vê coisas ruins que estão por acontecer. Portanto, o que possui ansiedade tem a sua capacidade de confiar em Deus reduzida, porque essa pessoa se concentra mais nos problemas do que nas possíveis soluções vindas de Deus. Agora, em quarto lugar, eu vou tratar das dificuldades de tratar com a ansiedade. Ao tratarmos desse desconforto afetivo, precisamos ter toda a cautela possível. Não existem soluções fáceis para ela, como a ideia de racionalizar os pecados.
ela é de solução difícil porque ela é motivada pela falta de confiança em Deus. Ela é como a tristeza profunda que precisa ser confrontada com a palavra do Senhor, a fim de que a solução possa vir. Os especialistas, esse aqui, alguns deles não vão gostar, os especialistas na saúde psíquica, que lidam com a parte afetiva dos homens, como médicos, terapeutas, etc., não possuem recursos em si mesmos para poder espantar a ansiedade. A prova disso é que a ansiedade aumenta muito e os especialistas não dão conta de tratar devidamente esse mal interno, porque eles não possuem familiaridade com o coração humano, conforme a Escritura apresenta. Daí eles metem remédio nos caras. Não se esqueça de que a ansiedade é um problema do coração humano, da interioridade, da parte mais profunda do ser humano, que traz transtornos para a totalidade da personalidade humana, incluindo o corpo. No próximo vídeo, a gente continua falando de ansiedade.